Boa noite a todos. Sou Ednei Martins e a gente vai para mais uma noite com a live da pegada inclusiva, uma série de lives que a gente está fazendo sobre alguns determinados quesitos e setores, enfim, de uma escola de samba. E a gente tem trazido aqui convidados mega especial, né? Nosso convidado de hoje é o Pedro Silva, um apaixonado pelo carnaval, comprometido com a cultura, além de estrategista de grandes eventos e gestor com foco em resultados e inclusão, né? O que trouxe ele de fato até aqui, além de especialista em captação de recursos, né? Como Lei Rouanet, entre outras leis, né? Pedro Silva tem mais de 20 anos dedicado ao fortalecimento do carnaval e da cultura, além da economia criativa. Transformou sua paixão em missão, e missão em resultados, da captação de recursos à gestão de grandes eventos. O foco dele é claro no impacto, inclusão e oportunidades reais por meio da cultura. Tudo isso tem uma raiz nos valores que ele carrega desde sempre: trabalho, honestidade, dedicação, cultura e família. O Pedro, ele é o atual vice-presidente da Liga RJ, paulista, mora em São Paulo, foi inclusive diretor, dirigente, né, um diretor do Vai Vai, uma grande escola de samba de São Paulo. Vamos trazer aqui o nosso convidado da noite. Boa noite, Pedro. Boa Já te noite, apresentei Ednei. aqui. Eu vi aqui, Confesso que dei uma, rapaz. dei uma lida, dei uma lida aqui para não me atrapalhar, porque são tantas qualidades. Eu precisei abrir aqui o seu Instagram, inclusive já botei o arroba aqui do Pedro na apresentação dele. Precisei Bom, abrir o Instagram do Pedro aqui para poder apresentar esse amigo, essa parceria aí de grande quilate, de grande valor dentro do carnaval, para trazer aqui para a gente nessa noite de hoje seus mais de 20 anos dedicados ao fortalecimento do carnaval e da economia criativa. Tudo bem contigo, Pedrão? tudo bem, meu. Obrigado pela apresentação. Estava ouvindo ali, falei, é um grande resumo para falar que é um sambista, né? Um apaixonado que a gente nada mais faz do que o amor que a gente tem, o amor e o respeito que a gente tem pelo carnaval, e a gente tenta imprimir no dia a dia para nas melhores condições, né? Que a vida do sambista ela não é fácil, né? A gente acaba tendo alguns privilégios na relação profissional e eu acabei trazendo esse meu, digamos, ambiente corporativo em algumas práticas dentro do carnaval. Então, mas nada mais é do que a entrega de um sambista apaixonado pelo carnaval que tenta dar seu melhor ali. Mas obrigado pela apresentação. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo, matar as curiosidades aí, falar do carnaval, do samba, que é a nossa grande paixão, né? Você também que é um cara que eu admiro bastante, que luta aí pelo carnaval da tua região, está sempre presente também nos congressos, falando do carnaval da tua região. Então, uma admiração mútua e vamos bater um papo. Estou aqui à disposição. É isso, admiração tenho eu por ti e por outros grandes amigos que participam, que viajam com a gente aí no país inteiro aí, em defesa daquilo que a gente mais gosta de falar e fazer, né, Pedro? Que é o carnaval, Sim, sim. né? Esta cultura tão massacrada, tão marginalizada, né? Agora há pouco eu estava lendo aqui antes de entrar aqui para o estúdio, estava lendo algumas coisas nas minhas redes. Para tu ter uma ideia, tem um vereador aqui que propôs uma lei chamada Lei do Galpão. É uma lei para impor horários, porque aqui deve ter ouvido falar, nós temos CTGs, né, que são centros de cultura tradicionalista gaúcha, né? Uhum. Então, e ele é um tradicionalista, e nós temos um grande problema aqui com os moradores, alguns moradores, né, da cidade, que se incomodam quando o espaço do outro, né, começa a fluir. E aí, óbvio, dá problema com polícia, com guarda municipal, enfim, com tudo, né? As escolas de samba estão massacradas e marginalizadas, são uma das quais, por exemplo, tem horários limites. Só para tu ter uma ideia, numa sexta-feira aqui, nós podemos ensaiar somente até as 11h30 da noite.
uma sexta para sábado. No sábado para domingo, até a meia-noite e meia, né? Quando a gente sabe que o nosso povo chega às 5, 6 horas da tarde, cansadão, quer dar uma descansada, daí vai fazer janta e tal, para depois, né, conseguir estar no seu reduto onde ele Sim, sim, pertence, que é num reduto, uma escola de samba. E esse sim, vereador propôs essa lei sem falar com ninguém, inclusive com as escolas de samba. E eu, como parte do mesmo do Conselho de Cultura, a gente articulou aí uma reunião na nossa reunião ordinária na terça-feira que vem agora, para chamar o vereador para a gente poder conversar com ele. E não é assim, as coisas não funcionam dessa maneira. É sim. quase que uma lei da mordaça, né? Então, quando a gente. Eu digo tudo isso, Pedro, porque quando a gente se reúne em grandes fóruns da Fena Samba, entre outros, como a própria UESP já fez e tal, que eu tenho um carinho imenso pelo pessoal da UESP, né? Sim, também, carinho enorme. A gente se reúne para trocar essas experiências e trazer para as nossas cidades aquilo que a gente muitas vezes a gente adquire de experiência. Eu falava na live segunda-feira com o Felipe Medrado sobre Samba Enredo. É, eu tenho certeza absoluta que a gente jamais vai chegar, digo a gente no interior, das cidades interioranas, né, fora das suas capitais, a gente não vai chegar jamais no nível de Rio de Janeiro e São Paulo, que são hoje, né, os grandes centros do carnaval. Mas a gente tem que se espelhar nesses centros para que a gente possa se aproximar o mais né, maior possível desses centros. Então, quando a gente vai nesse congresso e a gente traz essas experiências para as nossas cidades, é justamente para isso, para poder, no Sim, mínimo, sim. abrir os olhos, né, e conseguir transformar alguma coisa na nossa cidade. Mas quem eu apresentei o Pedro aqui, mas nada melhor do que o próprio Pedro para dizer quem ele é, o que que faz, o que deixa de fazer. A gente está aqui para te Claro, ouvir, Pedrão. claro. Só um adendo, né, nessa fala, que eu achei muito importante, que você pontuou, que assim, o samba, Ednei, ele é resistência desde sempre, né? O carnaval, ele é resistência desde sempre. E sempre vai haver um movimento tentando diminuir, calar, minimizar, né? A gente tem, né, você falou dos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tem há pouquíssimo tempo atrás, né, o episódio que teve no Rio de Janeiro, de uma prefeitura que tinha ali seus ideais políticos e religiosos, que cortou uma verba do carnaval, as escolas tiveram que se virar, e tudo isso é uma manifestação ideológica, né? Você acaba punindo o outro porque não está de acordo com aquilo que você imagina do que é e que precisa ser. E o carnaval no interior do país, nos outros centros fora desse eixo Rio-São Paulo, tem essa dificuldade também, né? Que hoje, é, principalmente Rio de Janeiro, é um evento que ele faz parte do calendário turístico da cidade, né? Ele já movimenta a economia da cidade. Esse ano, o Rio de Janeiro movimentou 5,3 bilhões de reais. Então, assim, são cifras absurdas que realmente também começa a ter um olhar diferente, né? Opa, isso aqui é business, isso aqui é negócio. Então, faz parte do dia a dia da cidade. E aí, quando a gente pega praças menores, realmente tem essa dificuldade de pega a característica de resistência da cultura mesmo, do samba, né? Que ele sempre foi resistente, sempre foi marginalizado, é a cultura do povo preta, então, do povo preto, então ela tem essa dificuldade já por questão de intolerância. Aí leva muito para a questão afro-religiosa, e também você tem também a intolerância religiosa. Então, tudo isso forma um combo que torna cada vez mais difícil fazer cultura, principalmente cultura preta, né? Samba, carnaval. Então, a gente tem identificado isso, e quando a gente abre esse leque participando dos congressos, das feiras, que a gente tem esse diálogo com o carnaval, com as outras praças de carnaval, aí eu acho que vem a necessidade de querer ajudar. Hoje, a minha fala, as minhas redes sociais, principalmente, já falando um pouquinho daquilo que eu faço, ela está mais voltada, não é nem para os grandes centros, né? Que hoje eu sou oriundo do Carnaval de São Paulo, eu fui o que aprendi como samba, o que eu desenvolvi com carnaval foi na escola de samba Vai Vai. Então fiz minha base ali no Carnaval de São Paulo, mas fui muito recebido no Carnaval do Rio de Janeiro. Né? O Carnaval do Rio de Janeiro me abraçou, me abrigou, me deu oportunidade, me deu espaço. Só que hoje nas minhas redes sociais, por exemplo, eu acabo não falando diretamente para essas praças.
eu acabo falando com sambistas de outras regiões que às vezes não tem o acesso que a gente tem, né, das grandes praças de carnaval, e de coisas que, de repente, para a gente é mais acessível e mais fácil, nas praças menores não são. Então, eu acabo tendo esse diálogo de coisas que parecem óbvias para o sambista dos grandes centros, mas para o sambista do interior do país, de praças menores, é um grande ganho de relevância para de você ouvir, poder fazer, captar, porque muita gente não imagina por exemplo, a gente fala de captação de recurso, como que uma beija-flor capta? Como que uma Portela? Como que o Império Serrano? Como que uma Porto da Pedra? Como que um Vai-Vai? Como que uma Cidade Alegre faz para captar seus enredos? Então isso parece algo muito distante, mas na verdade está mais próximo do que a gente imagina. Mas tem um diferencial. Hoje uma grande marca ela vai brilhar os olhos dela investir no carnaval do Rio de Janeiro ou investir num carnaval de uma cidade pequena do interior do país. É uma questão óbvia, mas nem por isso significa que essa instituição não tenha capital cultural para captar um recurso, um patrocínio, não é isso? É só você mirar e ter esse diálogo. Então, quando eu tenho esse movimento de bater um papo de carnaval sobre carnaval nas redes sociais, é realmente mirando as menores praças de carnaval, é aquele pessoal que olha e vê aquilo tudo muito distante, porque se torna distante, né? Então, quando a gente acompanha, a gente viaja o país falando de carnaval, quando as pessoas falam, não, eu quero ir na Sapucaí, deve ser maravilhoso, como que deve ser um barracão? Porque são coisas distantes para essas pessoas. Para nós que estamos, faz parte do dia a dia. A gente acorda e amanhece nisso. Né? A gente acorda no barracão de escola de samba, a gente vai dormir, daqui a pouco tem ensaio técnico, desfile, e isso está enraizado no nosso dia a dia. Essa grandeza do carnaval dos grandes centros. Mas para um carnaval melhor, que também é cultura, também é carnaval, também é samba, também faz parte desse cotidiano, é algo quase que inalcançável. Né? Então você tem hoje ídolos no carnaval, então mestres de bateria, rainhas de bateria, compositores, eles se tornam referência para essas outras praças. Você falou com o Medrado, né? Você estava falando que bateu um papo com o Medrado. Medrado tem grandes sambas, é um compositor da nova geração, que tem grandes sambas, e ele acaba sendo referência também. Então é bom ter esse diálogo, é bom ter essa troca. E esses congressos que a Fena Samba realiza, justamente facilita muito esse diálogo para a gente entender. Por exemplo, a gente tem carnaval em Rondônia. Até mandar um beijo para presidente, que sempre a gente sempre tem essa troca de ideias, bate um papo. E tem uma liga de escola de samba em Rondônia, que faz carnaval, que compõe samba enredo, que desfila. Você tem carnaval em Brasília, você tem carnaval no Pará. O Diego, que até entrou aqui na live agora, o Diego é nosso diretor de sustentabilidade ESG na Liga IJ. Ele fez um trabalho maravilhoso agora no norte do país, onde o público leigo, nem imagina que tem carnaval, mas tem, e é muito bonito, fazem direitinho. É a cultura do carnaval, só que em outra região do país, que não é aquele centro ali, Rio-São Paulo. Mas é a mesma cultura, é o mesmo formato, é o mesmo desfile, muitas vezes até um regulamento muito parecido, os mesmos quesitos. Então é uma cultura pujante, né? Uma cultura que ela é do DNA do brasileiro. Mas a gente esbarra nessas questões também culturais, como você bem falou, que um vereador, né, um deputado, cria uma lei para você cercear o direito à cultura, né? Você cercear o divertimento de uma comunidade, mas em tudo em troca do quê? Será que é ideologia? Porque na cabeça dele a cultura do carnaval pode minimizar a cultura do folclore local, por ser mais forte, por ser mais tradicional? Mas será que não tem espaço para todo mundo? Ou será que é uma erva daninha, né? Que se tiver uma escola de samba numa região que tem um folclore regional, ou a escola de samba pode minar? Então é aquilo, tem que resistir, tem que resistir. O samba ele é resistência, a gente tem que ter muito focado aquilo
que a gente quer. E hoje, trazendo para essa questão um pouco mais pessoal, a minha vida no carnaval ela gira em torno disso. Não é mais o que eu quero, sabe, Ednei? Não é mais assim, poxa, o que que o Pedro quer? Ah, eu estou enraizado no carnaval, eu tenho minha profissão, eu consegui migrar para dentro do carnaval. Eu vim da publicidade, vim do marketing, eu consegui hoje trazer para dentro do carnaval, trazendo um pouco mais as tratativas de gestão, falando um pouquinho de ESG, falando um pouquinho de sustentabilidade, tentando mudar o formato de como o carnaval, não é inventar a roda, mas é trazer um pouco da minha experiência e da experiência das pessoas que me acompanham, para tentar mudar, não é mudar, é adaptar o formato de gestão de carnaval, né? Acho que eu não acredito que o carnaval precisa se tornar uma empresa, não é isso. Mas a gente precisa mudar algumas práticas, principalmente de negociação, de entrega. Então, hoje o meu trabalho é isso. Então, não é muito mais assim do que eu quero, mas o que eu estou disposto a fazer pelo carnaval. E eu tenho me dedicado nessa, nessa figura, seja no carnaval do Rio, carnaval de São Paulo. Hoje eu estou muito mais ligado ao carnaval do Rio de Janeiro, por essa oportunidade que eu tive, né, dessa aproximação do Carnaval do Rio de Janeiro. Fiz um trabalho na Superliga Carnavalesca, que foi uma grande escola, né, são 80, quase 90 escolas de samba na Intendente Magalhães, que é um centro nervoso do carnaval de base brasileiro, assim, ali que tudo acontece, porque você tem toda a estrutura do carnaval, digamos assim, você tem grandes nomes do carnaval, do grupo especial, do grupo de acesso, mas numa estrutura de Intendente Magalhães, do carnaval de rua, né? Mas a cobrança é a mesma. Os presidentes, eles querem as mesmas coisas. O que muda é a verba e a visibilidade. Mas a cobrança do sambista, a cobrança do comunidade para ganhar um título, você tem grandes escolas, Renascer de Jacarepaguá, Cubango, escolas que brigam ali, que a comunidade inflama querendo o título, porque essas escolas elas querem sair da Intendente Magalhães e ir para Sapucaí, desfilar na Série Ouro para, quiçá, alcançar o grupo especial. Então, é uma disputa gigantesca. Foi uma grande experiência de vida que eu tive, um grande ensinamento. Fiquei um ano e meio na Intente Magalhães e recebi o convite para assumir a vice-presidência da Liga RJ, na Série Ouro, né? Então, hoje eu estou enraizado no Carnaval do Rio, não pretendo sair tão cedo, embora tenha, assim, as minhas raízes no Carnaval de São Paulo, especialmente com a Escola de Samba Vai Vai, que foi onde eu aprendi praticamente tudo, assim, de carnaval. Mas são questões delicadas, né? No Vai-Vai tem uma questão política que a gente vem discutindo já há anos, mas isso não me faz nem mais nem menos amante e torcedor da escola, mas são questões que a gente vai lidando no dia a dia, para quem sabe no futuro próximo retornar. Mas hoje estou no Rio de Janeiro e, em paralelo com esse trabalho de apoio às outras praças de carnaval, às outras ligas, até aproveitar para mandar um abraço para os demais presidentes das ligas também, amigo Joel de Florianópolis, que me recebeu há pouco tempo agora, e por qual pude receber o prêmio Carlos Magno, por essa aproximação com o Carnaval, por esse apoio. Então a gente tem um trabalho grande pela frente, que ele não se limita só ao eixo Rio-São Paulo. Ele é um pensamento plural, né, alcançando o Brasil e todas as regiões. Eu conheci o Pedro num congresso da FenaSamba, numa ConaSamba lá em Oi. Brasília. É, lembro que a gente saiu para bater perna de madrugada, porque Brasília tem um problema, depois da meia-noite nada é aberto. E nós estava entre um grupo de amigos, eu, Pedro, o Alexandre Belo, o Júnior, não Sim. lembro, mais uns dois ou três ali, e nós queria tomar uma cerveja, já estava tudo fechado, nós saímos Foi isso, foi. caminhando, né? E lembro que nós estávamos conversando O na Alas frente do estava hotel. também, o Alas Palhares também, que hoje é presidente da Niterói, foi presidente Isso, da Liga, estava com a gente também. Exatamente, o Wallace Palhares, e o Pedro tinha voltado a São Paulo e voltou mais tarde, ele tinha uma ponte para fazer, aquela coisa toda, e nós de madrugada conversando, inclusive fomos corridos por um, um hóspede do hotel, porque nós ficamos abaixo de uma janela conversando, aquilo já era 3, 4 horas da manhã, Foi, enfim, foi, foi. lembro, lembro dessa situação, mas ali eu percebi que eu sempre digo, Pedro, que é, eu tenho essa sorte de conviver com os grandes, né?
Então ali eu percebi que eu estava no meio de grandes gigantes, além do Alexandre Belo, que eu já conhecia, né? E aí o Júnior também, que eu já conhecia, o Júnior eu fui diretor junto de harmonia geral junto com o Júnior, e, e aí o Wallace Palhares, né? Não lembro mais quem estava junto, e aí eu disse, pô, eu tô aqui no meio só de tubarão, eu sou um lambari aqui do meio dessa gente toda Imagina, aqui, pelas conversas que vocês estavam tendo, e aquilo me atiçou. A gente já é a segunda live, inclusive, que a gente faz, né? Tu já participou de uma outra live da escola de samba, a pedido do próprio Wallace, porque o Wallace, que era para participar, no fim ele teve um contratempo, e aí pediu para ti, né, como representante. É, mas dizendo isso, Pedro, são duas coisas que eu quero ver contigo. Primeiro, é uma pergunta, né? Como é que claro que diante de toda essa tua trajetória, e óbvio que te credenciou, mas deve ter tido um borogodó a mais, né? Alguma coisa a mais que o Carioca enxergou em ti, né? Para te fazer o convite para tu assumir uma liga no Rio de Janeiro, porque antes de tu ser vice-presidente da Liga RJ, tu foi presidente de uma liga da Intendente, né? isso, isso. Tá. Na E aí, verdade, não, pode, desculpa, pode concluir, pode concluir. a segunda coisa, eu fui lá e procurei também. Me chamou a atenção essa semana no compartilhamento que tu fez nas tuas redes sociais, que eu acompanho com bastante frequência, inclusive, tinha uma frase que eu achei fortíssima essa frase. Eh, eu quero que, óbvio que tem a ver com a pergunta que eu te fiz, mas eu quero, se tu puder explicar para o pessoal. E essa frase é o seguinte, ó: você pode amar o carnaval, mas a avenida cobra o que o planejamento não entregou. O que que o Pedro quer dizer com isso? Claro. Em relação à minha ida para o Rio de Janeiro, ela não foi por acaso. Ela começou antes daquela colação que nós tivemos em Brasília, ela foi em Vitória. E aí, cara, em Vitória foi uma coisa assim muito louca, porque eu estava num momento muito, muito delicado da minha vida. Eu tinha acabado de sair do Vai-Vai por uma questão política, eu estava sem chão. Eu não sabia realmente o que eu ia fazer, porque eu não tinha essa questão de o que aconteceu, o Vai-Vai caiu, uma escola centenária, e esse ônus veio na nossa gestão. Por mais que eu não tivesse o meu cargo, ele não afetava muito a questão do carnaval, eu era diretor de marketing na época. E eu ficava pensando o que que eu vou fazer da minha vida. E aí a UESP me abraçou, né? O Nenê e o Demis, presidente e vice-presidente da UESP, quero mandar um abração também com toda a diretoria, me abraçaram, me fizeram um convite, falou, Pedro, vem aqui, vem para o marketing, é, desenha esse carnaval, vamos para cima. Eu tenho até aqui, não sei se dá para ver, tem ali um quadrinho que é a logo do carnaval 2022, do carnaval, que eu acabei desenhando todo o marketing da UESP, me deram carta branca, e aquilo ali me renovou, aquilo ali me trouxe de volta para o foco do carnaval, para o foco que eu já imaginava nessa questão de gestão, nessa questão do marketing, da publicidade dentro do carnaval, atrelando com a cultura do carnaval. E eu recebi um convite para ir para Vitória, para ter uma fala. O convite, o Cachito me convidou para ter uma fala. Só que assim, não tinha nada, eu não tinha passagem, eu não tinha hotel, não tinha nada, e todo mundo indo de avião, cara, e eu num momento muito delicado, é, financeiro. Foi um ano muito conturbado para mim com aquela queda do Vai-Vai. E aí eu falei, quer saber? Eu vou lá, porque acho que dali pode ter alguma coisa, não sei. E eu peguei um ônibus, na época peguei um- esqueço o nome, como se fosse um aplicativo de ônibus, esqueço o nome dele. Mas enfim, peguei esse ônibus, paguei um pouco mais barato e fui. 16 horas de viagem. Cheguei lá quietinho. Quando eu cheguei, o Cachito me arrumou um hotel lá, eu fiquei. E aí, nessa, o Wallace acabou me fazendo um convite. Na verdade, não é que ele fez o convite, ele falou, cara, eu acompanho o seu trabalho, poxa, bem legal o que você faz, vamos conversar. De repente você vai para o Rio, acho que um cara no teu perfil no Rio de Janeiro se daria muito bem. Falei, eu, no Rio de Janeiro? Falei, não, Márcio, eu ainda com a cabeça cheia, aquela coisa de vai-vai, aquela coisa do Carnaval de São Paulo muito enraizada. Falei, não, Márcio, não, te agradeço, pô, legal que meu trabalho tenha chegado lá, mas não dá para mim não. E passou. Voltamos para São Paulo,
Eu fiz mais um ano de UESP, e aí em Brasília, eu já estava num momento muito melhor, o trabalho da UESP ele me ajudou, eu consegui colocar a cabeça no lugar, nas minhas questões profissionais também. E nesse ano eu estava num ano muito bom, porque eu levei um patrocinador por Águia de Ouro. Levei um enredo patrocinado por Águia de Ouro, então estava numa situação mais confortável, assim, de relacionamento, de trabalho, e recebi o convite para ir para Brasília. E na data de Brasília, da Conasamba, era uma sexta-feira, sexta, sábado e domingo, se eu não estou enganado. Só que no sábado de manhã, eu tinha a entrega, a apresentação do patrocinador no Águia de Ouro. Não podia falhar de forma alguma. Só que sexta-feira tinha a abertura ali da Fena Samba, do Cona Samba, e eu tinha uma fala às 10 da manhã. Aí o que eu fiz? Cheguei na sexta, a gente encontrou todo mundo ali, amanheci, a Elenira, até que uma Elenira, esposa do Belo, um amor de pessoa, a gente tem uma conexão maravilhosa, assim, um respeito, um carinho que eu tenho por aquela família que é impressionante, e desde ali a gente pegou uma conexão. De manhã, ela falou assim, ó, teu voo sai às 10. Eu vou preparar uma van aqui, vou acelerar a sua fala e você vai embora. Falei, tá bom. Ela me ajudou, tive uma fala muito curta na Conasamba aquele ano, mas foi muito, muito necessária. Tava Célia Domingues, tava Solange, tinha muita gente que eu admiro até hoje, mas que eu tinha um lugar assim um pouco atrás, são pessoas que eu admirava do carnaval e que eu jamais imaginaria estar ali podendo dividir um espaço. O que que eu fiz? Eu fui, fiz minha fala, peguei a van, voltei para São Paulo. Voltei para São Paulo, fiz a entrega. Quando foi 4 da tarde, eu peguei um voo e voltei para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, o Wallace olhou para minha cara e falou: "O que você está fazendo o que aqui, cara? Você não foi para São Paulo?" Eu falei: "Fui, mas já voltei." Ele falou: "Você foi fazer o quê?" Eu falei: "Não, fui cumprir um compromisso, uma agenda e voltei." Ele falou: "Não, cara, isso não é certo, não. Que isso? Não tô com esse tamanho comprometimento que você tem com o carnaval, não. Ó, seguinte, domingo a gente vai conversar." E aí passamos aquele primeiro dia de Cona Samba, aí teve aquele questão que a gente tomou aquela cerveja ali, tomou o esporro ali do hóspede, e aí no dia seguinte teve um tour. Não sei se chegou a fazer esse tour. O Cachito colocou todo mundo numa van e o pessoal foi girar Brasília. O Wallace chegou para mim e falou: "Não, você vai almoçar comigo." Eu falei: "O que que foi, Wallace?" Ele falou: "Não, você vai almoçar comigo. Vou visitar minha filha, que o Wallace tem a filhinha dele que mora lá." E eu fui com eles, almocei com ele. Ele falou: "Cara, quero te fazer um convite. Quero te convidar para ser meu diretor na liga. O que você fez aqui no sábado, para mim, foi um grau de responsabilidade, comprometimento muito grande. Eu acho que o seu trabalho no Rio de Janeiro, você vai ganhar um espaço sozinho, que depois você vai me falar como é que foi." Eu falei: "Ah, pô, não tenho nem cancha para Rio de Janeiro, cara. É algo para mim, eu acompanho e vejo a grandeza do Carnaval do Rio de Janeiro, mas eu não sei se eu estou preparado." Ele falou: "Vai por mim que você está preparado." E aí eu fui com a cara e com a coragem. Antes disso, eu falei com o presidente Nenê, né? Que na época tinha me dado a oportunidade da UESP, eu tinha me reencontrado graças à UESP. E eu cheguei pro Nenê e falei: "Nenê, no aeroporto, estava no aeroporto voltando para São Paulo." Falei: "Presidente, olha só, tem uma coisa para te falar, mas na verdade é uma consulta mais do que nada." Conversei com o Alas me convidou para assumir um cargo de direção na Liga RJ, mas eu tenho um carinho enorme pela UESP e realmente eu só vou se vocês acharem que tá tudo bem. Porque se vocês acharem que não tá tudo bem, eu vou respeitar e eu vou ficar por aqui. O Nenê falou: "Pedro, poxa, vai e vai com tudo. Para nós vai ser uma honra ter um irmão nosso trabalhando numa praça de carnaval tão grande quanto é o Rio de Janeiro, ainda mais com grandes amigos nossos. Só vai que a gente está te apoiando." Aí eu liguei pro Wallace e falei: "Cara, aceito teu convite." Falei: "Então, dia tal, esteja aqui no Rio." E aí eu não voltei mais. Fui, sentei, fiz sentei na cadeira de diretor comercial da Liga, já cheguei com um foguete na mão, que era a negociação com a Band. Tem até uma foto emblemática dessa assinatura do contrato com a Band, quando a gente negociou a saída da Liga RJ da Globo para a Band, e a gente teve um dedinho ali importante nessa negociação, por conta de algumas questões, né, de informações sobre carnaval que ajudaram a elucidar esse contrato.
E a gente foi para a Band, estamos na Band até hoje, felizes. Aí fiquei um ano lá, e aí veio o desafio de ir para a Intendente Magalhães. Na Intendente, Superliga. isso, na Superliga, porque o presidente na época era o Cleiton, e o Cleiton recebeu o convite para assumir a secretaria em defesa do samba e do carnaval é, em Brasília. E aí dava conflito de interesse, porque ele, como presidente de escola de samba, como é que ele ia ser secretário de uma frente que iria beneficiar? E aí, como Sim, deu conflito de interesse, a Liga precisava de um novo presidente. Enfim, fizeram lá uma, uma reunião, um plebiscito para tentar entender como é que seria, e surgiu meu nome. Surgiram meu nome, depois de um tempo fizeram o convite, eu aceitei e assumi a Superliga. Reuni uma galera que era a máxima era o seguinte, a gente montou uma diretoria que era assim, falei, olha só, eu não sei onde isso aqui vai dar, eu não tenho dinheiro em caixa, mas eu sei que eu preciso fazer uma grande entrega. Estão comigo? Aí arrumei três malucos que abraçaram essa ideia comigo, né? Além do Flávio. Hoje o Flávio, presidente do Império Serrano, foi meu vice-presidente ali na gestão, junto com o Diego, com o Daniel, uma galera maluca que entendeu minha proposta e a gente entregou um grande carnaval. Um pouco modesto, é, é, falta modéstia de falar isso, mas acho que foi um dos maiores carnavais da Intendente Magalhães, volume de entrega, né, com transmissão. A gente fez transmissão com drone, com grua, e foi um grande carnaval. A gente conseguiu aumentar junto à Rio Tour e alguns aportes também da Funarge. A gente conseguiu uma verba muito legal para as escolas, duplicando o valor do ano anterior. Então foi um movimento político de bastidor também que eu acho que me deram um aval para falar, não, esse é o caminho, tá por aqui. E eu acabei ganhando um pouco de respeito também com os presidentes, com o Carnaval do Rio de Janeiro, que tinha aquela coisa, né, do protecionismo. Pô, um cara de São Paulo tá aqui. Tem até uma questão engraçada, que o presidente da Renascer de Jacarepaguá, o Dedé, é um cara super do bem, assim, mas é daquele cara defensor das raízes da cultura. E ele fala para mim assim, falou, pô, Pedro, quando eu vi você assumindo a presidência, eu pensei comigo, pô, mas não tem nenhum filho da puta aqui, carioca, para assumir, vamos pôr esse cara. Aí ele fala, pô, mas depois que você sentou na cadeira e começou a delegar, eu entendi. Entendi sua proposta e hoje eu tenho uma admiração grande por você, somos amigos e, e é isso, conta comigo sempre. Então foi o trabalho que chancelou, Ednei, não foi, foi o dia a dia, foi o dia a dia, trabalho, entrega, muita dor, porque a gente mais sofre do que a gente sorri no carnaval, né? Já parou pra pensar nisso? A gente mais chora do que sorri, né? Então, o carnaval, a gente mais perde do que ganha, digamos assim. Mas quando a gente tem uma vitória no carnaval, ela é marcante para a vida inteira, né? Ela marca a nossa vida. E a Intendente Magalhães foi isso, ela me chancelou ali pro Carnaval do Rio de Janeiro, aí veio o convite da Liga RJ, e eu tô lá, na vice-presidência, entregamos um carnaval agora maravilhoso também, e tô no meu segundo ano na vice-presidência da Liga. Então, eu acho que foi isso, essa visão do carioca de me receber, de me encaixar ali nas suas tradições, na cultura, foi mediante a muito trabalho, muita entrega, incansável. Eu não deixei de morar em São Paulo em nenhum momento, mas eu também não deixei de estar no Rio de Janeiro. Então, o que que eu faço? Eu, nesse período agora de baixa, eu fico no movimento, né, vou e volto, viajo praticamente por semana aí 1.000, 2.000 quilômetros, entre idas e vindas do Rio, vou para o Rio, fico 2, 3 dias, volto para São Paulo, passo o final de semana com a minha família, fico nesse vai e volta, e no período mais quente de carnaval, aí eu alugo um apartamento, e aí eu revezo com a minha família, então eu fico lá, por exemplo, uma semana inteira, aí minha esposa desce com meu filho e fica a semana inteira, ela sobe no final de semana, a gente fica reservando para não ficar muito longe da família, né? Porque a família ela tem essa importância de também dar o norte para a gente, de entender nossos momentos. Então, para não ficar nessa distância, eu adotei essa estratégia, assim, de nessa baixa temporada eu vou e volto, tem esse sacrifício de ir e voltar, e na alta temporada eu tô mais presente.
Mas é aquilo que eu costumo falar para ele. Nunca ninguém sabe se eu estou em São Paulo ou estou no Rio, porque se tiver uma reunião, hoje eu estou em São Paulo, mas se ligar agora e falar que tem uma reunião amanhã, 10 horas da manhã, eu vou estar lá. Nunca falhei, nunca teve algum momento que precisaram de mim e eu não estava. Então é essa dedicação. Então acho que foi isso que me chancelou ali para hoje ter essa vivência do Carnaval do Rio. A responsabilidade, né? Por falar em família, nessa questão de idas e vindas, né? A Valéria, a tua esposa, Valesca, ela Valesca. é rainha da bateria da Moca, né? Que subiu, vai estrear no especial, é isso? Valesca, rainha, é de escola de samba já há muitos anos. Acho que está indo para o 13º ano, se eu não me engano. 13º ano de reinado. E hoje ela é rainha da Mocidade Unida da Moca. Fez um trabalho ali 2 anos seguidos no acesso. E agora foram para o especial. Mas lembrei aqui, você me fez uma pergunta referente à frase. Isso. Você pode amar o carnaval, mas a avenida cobra o que o planejamento não entregou. Exatamente. O que eu quis dizer com isso? Porque hoje o carnaval, ele nada mais é que planejamento. Porque a gente tem ali uma hora e pouco de desfile, mas tudo aquilo que é apresentado ali, em poucos minutos, em uma fração de segundos, porque o componente ele fica pouco na pista. Né? A escola tem seu cortejo, mas o componente ele fica pouco na pista. Tudo aquilo é fruto de um planejamento que foi construído lá atrás. Então, se você demora para escolher o seu samba enredo, não por questão de planejamento, mas por questão de falta de planejamento, se você demora para compor sua equipe, se você demora para captar recursos se for necessário, tudo que você não consegue agregar dentro do seu planejamento vai te fazer falta na avenida. A comunicação com o componente, a escolha certa de quem vai representar o quê, a escolha do seu casal de mestre e porta-bandeira, a escolha do seu intérprete, a escolha da sua rainha de bateria, por mais que não haja quesito, mas ela é um componente. E tudo isso gira em torno do universo dali do desfile. É ambiente, é energia, é, é momento. A escola tem que viver um momento bom no dia do desfile. Só que tudo isso vem através de planejamento. Né? Se você não tiver, pô, quanto vai custar o meu projeto? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 8 milhões, 20 milhões? Se você não tiver isso bem planejado e não tiver estruturado para captar esse recurso, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai para o susto. E no susto você apresenta qualquer coisa. No susto, você vai deixar para entregar fantasia no dia do desfile, ou como aconteceu em alguns casos, não entregar fantasias no dia do desfile, e a escola vai ser prejudicada. A escola ela vai tomar pau. Porque o jurado ele está ali, hoje, até nesse formato do jurado, dos últimos anos para cá, ele é praticamente uma conferência. Ele tem uma conferência. Então, não tem muita diferença entre um carro alegórico de 15 metros, 14 metros, para um carro alegórico menor com tudo arrumadinho. Né? Costumo dizer, não interessa se você vai colocar uma Ferrari ou um Fusca. O importante é que ele tenha é, os faróis, ele tem as lanternas, ele tem a porta, ele tem a maçaneta, ele tem vidro, porque se tá ali na pasta falando que é um Fusca, ele tem que estar caracterizado, ele tem que ter vidro, não pode estar com o vidro quebrado, não pode estar faltando uma maçaneta, que você vai tomar pau. E com a Ferrari é a mesma coisa. Não adianta ter uma Ferrari e tá faltando a maçaneta. Entende o que eu tô querendo dizer? Então é o Sim. planejamento. Não interessa se você vai entrar com a sua escola com o regulamento debaixo do braço certinho, ou se você vai fazer um carnaval luxuoso. Não adianta nada você entregar um carnaval luxuoso, só que você vai ter falha. Você vai ter falha de acabamento, você vai ter falha, o teu gerador não vai funcionar, o teu LED vai apagar, entende? Então tudo isso é planejamento. E é um planejamento cada vez mais minucioso. Não dá para cuidar de tudo ao mesmo tempo. Hoje um presidente de escola de samba, ele nada mais é que um orientador. Por mais que ele seja uma pessoa que seja presente, seja ali cuidando de tudo, ele não vai conseguir cuidar de tudo.
Se ele não tiver uma boa equipe de harmonias, de alegorias, equipe de apoio, coordenação, que consiga enxergar onde ele não está enxergando, ele está com problema de planejamento. E não adianta reclamar depois. Porque depois que passou da linha de chegada, acabou. Não tem mais o que reclamar. Você tem que chegar com a sua escola pronta, sabendo o que vai acontecer, com ela na mão. Ó, no minuto tal vai acontecer. E você tem que conhecer a característica da tua bateria, você tem que entender se a tua bateria vai no mesmo beat que começou no pedal, se ela vai do início ao fim, você tem que conhecer, você tem que ter confiança, né? Se vai fazer uma bosta, se não vai, se vai entrar no recuo, se não vai, se... Isso tem que estar na mão, não pode ser... Porque ao natural já vai existir, digamos assim, surpresas. Ser humano. Ser humano, ele vive. Então, ele é o momento. Então, já vai haver surpresas natural do dia a dia do ser humano, do desfile. Só que o quanto mais você puder controlar, você está com o planejamento na mão. Então, se você tem ali sua equipe toda redondinha, o seu diretor de harmonia, ele tem já na mente o cronograma, a escola dele vai entrar com tanto, a escola vai passar por, o setor da escola vai passar com tantos minutos pelo recuo, a bateria vai entrar com tanto e vai sair com. Você já matou um ponto. Na parte de adereços, planejamento, aquilo que foi investido, desde a compra do material. Pô, se você precisa de 10 galões de tinta, você vai comprar 20 para quê? É dinheiro. Ou então você vai comprar 5 e vai faltar. Então você tem que ter esse planejamento de barracão. Você tem que ter uma pessoa de confiança na compra. Você tem que ter uma pessoa de confiança fazendo orçamento. Você tem que ter uma pessoa de confiança na prestação de conta, porque o carnaval também hoje é isso. Depois que acaba, você tem que prestar conta. E a prestação de hoje, de contas hoje, ela está cada vez mais complexa, porque é dinheiro público. E o volume de dinheiro vai aumentando, a responsabilidade vai aumentando. Então, na hora da prestação de contas, você já tem regras que você não pode usar dinheiro para pagar serviço. Então, você não adianta querer pagar, comprar um carro, pagar um curso de autoescola do filho e pagar o carnavalesco. Não. Dinheiro público, dinheiro ele vem mapeado, você tem que usar ele para insumo. Entendeu? E você vai ter que prestar conta disso. Só que você tem data para prestar conta, você tem regras. Você tem que ter lá na descrição da nota, ó, do carnaval, tal, 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 dinheiro. Por exemplo, a tua live aqui, eu tava vendo aqui, ó. Você não tem uma tarde aqui passando? Essa live vai por meio da lei, lá, lá, lá. Isso é uma regra de contrapartida ou não? Eu tô errado? Sim. É uma regra de contrapartida. Então, são detalhes que não adianta você fazer a live agora, aí depois que ela foi pro ar, você, esqueci. Não adianta. É regra, é planejamento. Então, quando você abriu tua live, você já teve planejamento, ó, seja quem for que está na edição, ó, não pode esquecer, tem que ter isso, ter isso, ter isso, porque depois a gente precisa prestar conta. O carnaval é a mesma coisa. Não dá, não tem mais espaço para aquela coisa do, vamos ver lá na frente. E as escolas hoje em dia que estão ganhando títulos, as escolas que estão na vanguarda, pode ir lá, vai lá, puxa o borderô, puxa a folha administrativa, você vai ver que estão nadando de braçada. Você vai entrar lá, você vai ver que tem uma equipe redondinha, você vai ver que o presidente está de olho, que o presidente sabe o que está acontecendo. Ele tem as pessoas de confiança, ele tem uma equipe. Cada responsável por sua equipe é delegado uma função, é delegado uma responsabilidade. Agora, se você deixa solto, não adianta. A pista vai punir. Ela vai te punir. Aí é onde eu justifico aquela frase. Se você não planejar, você pode amar o carnaval, mas a pista ela vai te punir. Ela vai te punir. Porque o jurado ele não tá ali para ser seu amigo, né? O jurado ele não, por mais que a gente tenha questões que a gente fala, pô, ele se equivocou, tem muito isso, né? A gente fala, pô, o jurado aqui ele se equivocou, né? Teve até agora nos grandes desfiles do grupo especial e tal, o grande público se perguntou, pô, mas será? Será que o jurado não se equivocou? Pode ser que ele tenha se equivocado, mas do todo, ele está ali para pontuar aquilo que ele teve no treinamento dele, aquilo que ele teve no entendimento,
Ele se aperfeiçoou para aquilo e ele não está ali para ser amigo de ninguém, não. Se errou, ele vai canetar. Aí você vai dar sorte com o azar? Você vai deixar para ver sua fantasia na última semana? Você vai deixar para resolver a roupa do teu casal de mestre porta-bandeira na última semana, sendo que você teve um ano inteiro para resolver isso aí? É o planejamento. Então, assim eu justifico aquela frase. Frase fortíssima, sabe, Pedro, tu falando, eu tinha um entendimento, né, do que se tratava mais ou menos, né? Eu só tive esse entendimento, obviamente, porque eu de fato acompanho as tuas postagens, as tuas redes, aquela coisa toda. Então eu pude, por isso que eu achei forte, né, a palavra. E de fato ela é, né, incisiva, inclusive, né? Uhum. Ela afirma isso de uma maneira muito clara. E a tua explicação sobre me vem tudo aquilo que aconteceu com a minha escola de samba esse ano. O que que aconteceu com a Imperadores? A Imperadores, o cachê aqui em Santa Cruz do Sul, né? Muita gente vai dar risada, óbvio, né? Quando você fala em milhões, né? Aqui não se gasta nem 500 mil para 5 escolas de samba e mais a associação botar a estrutura na avenida. Então o nosso cachê foi de 60 mil reais. E o nosso cachê, o nosso cachê, o nosso gasto, aquilo que eu consegui, como é que eu posso dizer, contabilizar, tem coisas que se perde, é um almoço, uma janta, um lanche, quando tu sai, aquela coisa toda, óbvio, isso é, né? Não que não seja importante o controle, pelo contrário, tem a sua importância, mas eu digo assim, eu somei de fato aquilo que foi o bruto, que foi como a gente diz quando vai fazer o rancho da família, né? A gente vai comprar o grosso, então eu somei aquilo que de fato que foi o grosso, né? A Imperadores gastou 210 mil reais no seu carnaval. Acredito. A gente, com a graça de Exu, porque foi o nosso tema, né? Graças a Deus e a Exu. Pós-carnaval, eu pude dormir sossegado, sem que o meu telefone precisasse ser acionado, né? A gente tem, em média, hoje, nós temos mais em torno de 4 mil reais a pagar. A gente está pagando mensalmente, conforme um acordo que a gente fez, né? Mas a gente só gastou esse valor porque eu ousei sonhar. Já Sim, do ano passado para cá, né? E aí eu te conto uma história muito curta. Nós já éramos para ser campeões o ano passado, no carnaval passado, e tivemos um erro gritante em comissão de frente que nos custou o título. E quando a gente começou o Carnaval 2025, a primeira coisa que eu fiz foi começar por onde eu perdi o Carnaval, que foi de fato na comissão de frente. E aí vai de encontro à tua fala. Eu contatei um rapaz aqui, que é o presidente do Conselho Municipal de Cultura, o Jackson, e a gente teve algumas reuniões. E eu lembro que lá por novembro, setembro, novembro, uma coisa assim, não foi depois que eu voltei do Rio. Eu tive nas finais do Rio em outubro, foi logo depois, mas nós já vínhamos conversando. Mas presencialmente foi a partir de novembro que a gente fez uma meia dúzia de reuniões, e numa das reuniões ele disse o seguinte: Ednei, vocês estão muito adiantados. Muito, muito, muito adiantados. Ali estava eu, o vice-presidente, o Vander, e a nossa diretora artística, a Letícia, com o marido dela. E aí eu disse para ele o seguinte: Jackson, nós estamos fazendo tudo isso porque se lá na frente der problema, nós vamos saber como resolver, né? Então, por isso que nós já temos o nosso tema, nós já temos o nosso samba. A Imperadores é a única escola de samba em Santa Cruz do Sul que tem seus sambas em todas as plataformas digitais. Isso ajuda e muito. Isso não é para se exibir, a gente não é melhor do que ninguém, mas é de fato planejamento. E não é que deu problema, Pedro, justamente na comissão de frente, mas a gente estava tão adiantado, mas tão adiantado que a gente conseguiu resolver. E ganhamos o carnaval. Quando eu vi na avenida a comissão de frente se apresentando para a cabine de jurados, eu disse: nós vamos ser campeões. Porque foi exatamente aquilo que foi planejado, aquilo que foi defendido, né, sim, sim. no caderno de jurados.
Então vai de conta de fato a isso, né? A avenida não nos puniu porque a gente estava adiantado. Minha esposa foi fazer uma situação de beleza, de embelezamento. Toda mulher faz unha, cabelo, sobrancelha, cílios e tal. E, e ela ficou sabendo através de uma moça que estava também nesse dia, de que alguém teria nos chamado de os bonitos estão cheios. Quem que eles pensam que são, só porque eles já lançaram o enredo, já tem samba e tudo mais. Aquilo me tocou bastante, que eu disse, ela pensou a mesma coisa que eu, né? Não, não é ser cheio, né? A gente não é melhor do que ninguém, mas é justamente planejamento. A gente Sim, planejou, sim, né? sim. A gente lançou o nosso tema no dia 20 de setembro do ano passado e lançamos tarde, inclusive, o que por mim teria lançado antes. Mas por conta da política, correria de campanha, que eu sou muito ativo politicamente, eu atrasei um pouquinho. Esse ano, Pedro, a gente vai lançar, a gente já lançou oficialmente nas redes, né? Mas vamos lançar no dia 7 presencialmente, o enredo, agora 7 de junho, ou seja, 8 meses antes do Carnaval 2026. A gente nem sabe se vai ter Carnaval ano que vem Sim, aqui, né? No Rio Grande do Sul, tu sabe que tem esse problema, né? Os prefeitos da extrema-direita, quando eles assumem, a primeira coisa que eles fazem é cortar a cultura, né? Mas acredito que não. O prefeito atual já foi prefeito da cidade, um grande incentivador, né? Mas eu digo que a gente não sabe porque é sempre uma incógnita, né? sim, sim, sim. E, mas a gente já tem o nosso carnaval, nós já temos o nosso enredo, a sinopse está praticamente pronta. Ontem eu tive a live do Tema Enredo com o nosso enredista, o temista o Ed Dutra, está praticamente pronta. Ontem, pós-live, a gente tirou algumas dúvidas. A gente já sabe o caminho que a gente vai. Temos grana? Não, não temos grana, mas já temos o planejamento. E Sim, aí eu sim. acredito que dentro dessa tua frase, que eu adorei ela e vou levar para a vida, né? Eu tenho certeza que lá na frente vai dar certo, vai dar resultado. Se vamos ser campeões de novo, não sei. Eu Um sei que a gente detalhe. foi campeão, era o nosso grande sonho ser campeão do Carnaval, né? A gente não tinha sido ainda, fizemos 20 anos esse ano. É o primeiro título depois de 5 vice-campeonatos, tu imagina? Sim, Mas se a gente não for campeão ano que vem, tá tudo certo. A gente se planejou, vamos baixar a cabeça e começar tudo de novo, claro. né? E isso, por isso que me chamou essa atenção. Então a gente está no caminho, exatamente no caminho. E o que de fato me fez chamar foi por isso, é por ver que teus compartilhamentos vão de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com o projeto o projeto Pegada Inclusiva prega, Uhum. né? E pelo teu quilate, né? De ter toda essa história dentro do carnaval e dentro dos projetos que tu defende. Dinei, eu acredito assim, né? Acho que a evolução pessoal, ela é vagarosa, né? A gente aprende muito no dia a dia. E eu posso te dizer que, assim, dentro desse meu desenvolvimento profissional, ele também acompanha o meu desenvolvimento pessoal, né? Como pessoa, minhas convicções, aquilo que eu imagino que é bom para mim, aquilo que é bom para minha família, e aquilo que é bom para quem está próximo de mim. E essas questões do carnaval, ela causa empatia porque as dores são as mesmas, né? O que muda é que a gente chama são as devidas proporções ali. Mas a vida do sambista é muito parecido. Então, digamos assim, a dor que tem um sambista de uma escola grande, ela é a mesma dor que tem um sambista de uma escola menor. O que vai mudar um pouco, em questão das tradições, é o formato como essa coisa funciona, né? A gente não pode, como você falou, poxa, Pedro, aqui nós gastamos uma média de 60 mil e nós gastamos 200 mil para fazer o carnaval todo, né? Quando você traz para o carnaval do grupo especial, um carro alegórico finalizado, num padrão, ele sai aí por volta de 300 a 400 mil, podendo ir a, né?
O céu é o limite, dependendo daquilo que o carnavalesco imagina, daquilo que a escola propõe, o que vai ter de novidade, de tecnologia. Então, é uma diferença. Mas todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ter aquele momento de bater no peito e, né, aclamar o amor pela escola. Agora, se ela está com menos ou mais dinheiro, não vai mudar muita coisa. Porque eu vou te dar um exemplo. A escola pode estar com muito dinheiro, mas quando ela passar na vida, se tiver um problema no carro alegórico, meu amigo, vai sofrer todo mundo igual. O carro pode estar pingando ouro, mas se tiver um problema, se o pavilhão da porta-bandeira não desfraldar, se tiver um problema, vai sofrer todo mundo igual, porque todo mundo ali está no mesmo objetivo. O objetivo é vencer, só que só vence uma, né? Desfilam, no grupo especial desfilam 12, só vence uma. No grupo de acesso desfilam 14, só vence uma. Por mais que o segundo e o terceiro lugar possam se conformar, não, fizemos um grande desfile, perdeu, meu amigo. A dor da derrota, ela é dolorosa. E a gente compartilha de empatia por isso, porque todo mundo perdeu junto. Mas aquela vitoriosa, ela respirou, ela venceu as dores dela. Né? E cada um tem sua estratégia de carnaval, outros gastam um pouco menos, e investem um pouco mais no profissional, outros colocam profissionais mais da casa, investem mais em tecnologia, em material, cada um tem sua estratégia. Mas a empatia que nos, digamos assim, nos conecta é a mesma dor. Eu não tô aí, mas eu consigo imaginar como que é o teu dia a dia para pôr tua escola na avenida. Eu consigo imaginar como que é o seu planejamento de preciso contratar um carnavalesco que tenha a ver, eu preciso com uma pessoa que entenda, porque de repente você contrata aquele cara que ele só quer saber de dinheiro e ele vai te entregar o que você pediu, mas ele não tem empatia com a escola, ele não tem o cuidado com a escola de viver, de entender. Como você já tem aquele profissional que ele mergulha na tua realidade e fala, presidente, vamos embora, vamos entregar isso aqui, vamos ser campeão. Então são projetos e projetos, então a gente vai adquirindo experiência. Eu tô 40 anos, né? Nem se compara a trajetória de muitos irmãos que a gente tem, de muitas pessoas que eu tenho uma admiração profunda, mas desses 40 anos eu vivo 20, desses 20 vividos direto ao carnaval, eu já vi muita coisa também. Então me dá um pouquinho de bagagem para falar, pô, eu consigo visualizar a dor daquela pessoa. Então é mais sobre dor, não é sobre sorriso. Acho que o que me motiva no carnaval, o que me põe aqui para falar com você, o que me põe a fazer esse meu trabalho, ele tem muito mais a ver com a dor do que a ver com um sorriso, entendeu? Porque como eu te disse no início da nossa conversa, o carnaval ele é resistência. Todo ano, para você ter uma ideia, o carnaval do Rio de Janeiro, hoje, até o presidente Hugo, que é o presidente, nosso presidente da Liga, participou de uma reunião que a gente está tentando colocar em votação uma lei que coloque o carnaval no calendário. Porque ele não está no calendário no sentido financeiro. Todo ano é uma briga para você ver, saber quanto vai vir, quando vai vir, que data vai vir. E todo ano é uma novela. Né? Todo ano é uma novela. Tem verba que vai entrar do poder público que entra em janeiro. O cara vai em fevereiro. E o que as escolas fizeram esse tempo todo? Elas começam a se preparar agora. Já está tendo. Quando você define um enredo, você já vai ter custo. Quando você contrata o seu carnavalesco, você já tem custo. Você faz uma festa de lançamento, você tem custo. Se você vai pôr o samba enredo para um eliminatório, você tem custo. Acaba tendo custo para tudo. E o dinheiro chega em fevereiro, janeiro, entendeu? Então, assim, é sobre dor, é sobre como é que a gente vai se virar para botar esse carnaval na avenida. Como é que a gente vai fazer? Aí entra a busca por um patrocinador, entra a busca por editais de Secretaria de Cultura. Só que tem muita gente que não sabe. No ano passado, retrasado, a gente fez um trabalho junto com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio, porque eu tinha um problema muito grande na Superliga de prestação de contas. E aí a secretária Daniela, junto com a chefe de gabinete Cláudia Reibold, eu pedi uma reunião, falei, isso aqui não está certo. Isso aqui não existe, a gente precisa capacitar esse pessoal. Mas como assim capacitar, Pedro? A gente tem um caminho. Não, 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 eu falei, a gente precisa capacitar. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Sebrae. Você tem parceria com o Sebrae? Pô, temos um bom contato com o Sebrae. Então traz o Sebrae
eu vou apresentar as dores que a gente tem na liga, vocês apresentam as dores que vocês têm aqui na questão da prestação de contas, qual que é o maior problema que vocês enxergam aqui das escolas, e vamos capacitar essa galera. A gente conseguiu, junto com o Sebrae, criou um curso de 40 horas e a gente abriu para 80 escolas da Superliga. Nesse mesmo ano, o índice de aproveitamento foi de 98% da prestação de conta. Por quê? Porque eles foram orientados. Então não adianta só bater. Eu sou dessa premissa que não adianta você criticar. Você tem que fazer alguma coisa. Faz alguma coisa, você identificou o problema, apresenta uma solução. Aí depois você critica. Né? Porque como que eu ia criticar? Eu estou vendo que o presidente está errando na prestação de contas. Eu estou vendo que ele está prejudicando a liga, se prejudicando e prejudicando os colegas. Tem alguma coisa aí. Ou ele não sabe, ou ele não foi orientado, ou ele está mal intencionado. Eu prefiro acreditar que ele não está mal intencionado. Então vamos tentar identificar o problema. E a gente identificou o problema, que era a falta de capacitação. Porque cada um tem sua realidade. Um presidente de uma escola do samba, ele não é formado em Harvard, ele não tem PhD em economia, ele tem vivência. Ele tem dor, ele tem dia a dia. Ele tem problema de família, ele tem problema para pôr o filho na escola. Ele tem milhares de problemas que eu tenho, você tem, meu falecido pai tinha, é do ser humano. E às vezes ele não está preparado para ser um presidente, um exímio presidente administrativo, mas ele tem essa bagagem de comunidade. As pessoas têm nele uma referência, um poder político. Só que ele não vai ser bom em tudo. Essa figura do presidente imaginário, né, isso aí já não existe mais. Ele não vai ser bom em tudo. Aí ele tem que buscar pessoas que vão agregar nessa deficiência dele, ou então ele vai se capacitar. E foi o que a gente fez lá nesse movimento junto com a Secretaria de Cultura. A gente criou 40 horas de treinamento. Esse treinamento ele foi específico para editais, porque a Secretaria ela disponibiliza todo ano 2 editais de fomento para a cultura do carnaval, diretamente. Então a escola só precisa participar, ela não tem concorrência, ela só participa. Só que mesmo assim tinha problema, porque chegava na prestação de contas, batia na trave. Então, sentou, capacitou, o índice foi a 98% e os 2% que tiveram, porque as escolas já tinham problemas fiscais internos. Entendeu? Então, o segredo está aí. Então, acho que o resumo dessa nossa história, você falou que acabou se conectando pela fala que você acho que eu tive ali naquela publicação, mas é ela que nos conecta dia a dia, Dinei. Né? Não é no glamour, do brilho da roupa da rainha de bateria. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma rainha de bateria dentro de casa. E eu costumo falar para ela, falei, vá, essa rainha que todo mundo vê, eu vejo ela 2, 3 vezes por ano. Porque atrás de uma rainha de bateria, que tá ali belíssima, linda, maravilhosa, com um corpo escultural, tem uma mãe, tem uma dona de casa, tem uma filha. Então, não é esse glamour o tempo todo, é a coisa do ser humano, é a vivência. Só que quando a gente se veste para o evento, aí realmente vem o glamour. Né? Tem muitas pessoas que me veem e imagina, pô, o Pedro, gestor, um cara e tal. Meu irmão, eu sou o pé no chão. A vivência é todo dia. O glamour, ele vem quando a gente tá lá na Marquês de Sapucaí que a festa tá pronta. Aí beleza. Pô, o evento tá pronto. Tá todo mundo bem alinhado, com a sua credencial no peito, bonito, cabelo cortado. O BO já foi. Ali é só problema local. E o ano inteiro? E um ano inteiro. E toda essa responsabilidade que a gente pega de escolha se está com a família, se está no trabalho, se é dor. Então a minha dor é a tua dor, Ednei. Então a gente se conecta na dor. O glamour a gente dá risada e toma cerveja. Essa tua fala agora, finalzinha, me lembrou um ditado que normalmente algumas pessoas compartilham nas suas redes, né? Quem vê close não vê corre. Não vê, não vê, não vê. Então E é mais eu fácil, e é mais fácil criticar, né, Pedro? Porque, por exemplo, a- colocasse em algumas vezes tu dissesse o seguinte, que a escola de samba é resistência. Eu digo dessa forma, né? A gente resiste para existir, né? Isso é o tempo inteiro, né? Uhum. E quando sai
particularmente aqui, né, no estado, na cidade, 300 mil reais para o Carnaval de Santa Cruz do Sul. Bom, não preciso nem te dizer o que que a gente escuta, que a gente lê de comentário, né? Pega esse dinheiro, bota na saúde, bota na segurança, Sim, porque esses vagabundos, enfim, uma infinidade de coisas. É, a gente sabe que eles sabem que o dinheiro da cultura só pode ser investido na cultura, que o dinheiro claro, isso tudo a gente claro. sabe, mas eles só enxergam aquilo que eles querem, aquele tapa-olho de cavalo, né? Por que que o cavalo usa aquele troço nos olhos? Porque daí ele consegue ser direcionado, porque se ele olhar, ele toma a direção que ele quiser. Sim, Então é colocado ali na cara dele justamente por causa disso. E e a gente padece com esses comentários maldosos, mas é como tu disse, eu também, Pedro, eu não acredito em presidente, em dirigente mal intencionado. Eu acredito em falta de planejamento, né? Ou numa má administração. sim, Mas a escola gastou 210 mil reais, mas eu não vi 100 na avenida. Tu não viu porque o presidente ele pagou o método do tecido em vez de fazer um planejamento, pegar o método de tecido em São Paulo, né, que vai gastar 5 reais, ele pagou 20, né? Tu não viu porque o carro alegórico que ia custar tanto, o fulano ia fazer, ele contratou o ciclano porque achou que era melhor, ele gastou o sim. dobro, e assim Mas vai indo. É a falta. é uma questão, Ednei, fisiológica. O corpo, a mente do ser humano, ela é feita para ser preguiçosa, porque a intenção dela é sobrevivência. O corpo do ser humano, ele funciona assim: quanto menos eu gastar energia, quanto mais eu me resguardar, mais eu vou sobreviver, porque na hora que tiver uma emergência eu vou correr, eu vou ter esse estoque de gordura para queimar. Então, ser preguiçoso é natural do ser humano. Então, assim, só vai ver a luz quem quer fugir da escuridão, meu irmão. Então, essa questão, às vezes, é o comodismo. Que o cara fala assim, pô, eu não vou. Pra que que eu vou pagar 5, mas eu vou ter que dar a volta no mundo? Sendo que eu posso pegar aqui por 20 sem sair de casa? Você entendeu? Mas quem tá com a mente aberta fala, opa, eu vou correr um pouco mais, vou pagar 5, vai me sobrar 10 porque os outros 5 eu vou usar. Ele vai estar na frente. Então, aonde vem a vantagem, aonde vem a resiliência, é nessas pessoas que conseguem enxergar diferente. E até mesmo ter a questão da empatia, de você entender, como você falou bem aí. Eu não acredito que ele tenha má intenção. Né? Não é que ele tem má intenção, deve estar acontecendo alguma coisa ali. Então vamos tentar entender. Obviamente que não dá para ser bonzinho, né? Nesse mundo que a gente vive, não dá para ser o tempo inteiro bonzinho, senão você vai se prejudicar. Mas é bom você ter sempre aquela coisa de se dar uma recuada, olha, analisa, observa, até para não fazer é, um, 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 um um julgamento errado, mas é analisar, porque tá tudo aí. Então você tem que ter empatia, você tem que ter um pouco de coerência. Se você não sabe aquilo, você vai buscar saber. Até mesmo a gente vai enfrentar dificuldade em tudo, até mesmo nessas lives que eu publico. Até um amigo falou tipo, pô, mas você acha que você vai arrumar o quê com essas lives aí, falando da nossa política? Eu falo, cara, mas eu não tô fazendo material e live pensando em política. Eu estou realmente vendo lá na frente, porque eu ouvi a dor das pessoas e, de certa forma, eu posso ajudar. Por exemplo, esse vídeo desse material impactou você. Pode ser que para quem está no carnaval aqui, é mais do mesmo, Ednei. É mais do mesmo. É só um cara do carnaval abrindo a boca e falando na visão deles para ter like. Mas quem tinha que impactar, impactou. Serviu para você identificar, falou, porra, mas peraí, é um pensamento que realmente pode me agregar aqui. E de repente, nessa semente, vai conectar e você vai para um outro caminho e você vai trazer mais pessoas com você. Essa é a questão. Não é para quantas pessoas alcança, é para quem alcança. Entendeu? É para quem alcança. Então, ainda voltando naquela fala, a pista pune nesse sentido. É o planejamento. Você está preparado? O que você quer? Né? O que você quer? A tua escola de samba existe por quê?
Não é fácil ser presidente de escola de samba. Você está aí por quê? Se não tiver propósito, meu irmão, amanhã você abandona tudo isso aí e já joga na mão de alguém. Mas eu acredito que assim como eu tenho o meu propósito de fazer cultura e tô aqui, você também tem o seu. Você sabe o porquê que você acorda todo dia de manhã, se veste de vermelho e branco e carrega o nome da instituição. Não, para quem fala lá, pega o dinheiro e põe na cultura, ele nem sabe o que ele está falando. Ele não tem o mínimo de coerência. Ele não tem a noção da tua luta. Ele não tem noção do que uma escola de samba pode fazer por alguém. Alguém que você salvou a vida, que a tua escola de samba salvou a vida. Que essa pessoa se apegou na cultura e deixou de fazer merda. Essa pessoa se pegou na cultura, ela foi escrever um samba e deixou de usar droga, ela deixou de beber. Entendeu? Que o movimento cultural faz na vida da pessoa. Ela não sabe, ela não tá nem aí, ela tá criticando, ela tá dentro da ideologia dela, do que ela pensa, e pô, vai dar 300 mil pra vagabundo bater bumbo. Põe isso na saúde. E não é assim. O orçamento ele tá para você ter orçamento para cultura, você tem orçamento para saúde, você tem orçamento para o transporte. O prefeito da cidade, o governador do estado, ele vai saber gerenciar isso aí. Se ele não sabe, o povo tem que ir cobrar e tirar ele, enfim, fazer o movimento. Mas eu não posso criticar. Então quem critica é porque não sabe. Eu vejo diversas, pô, quantas críticas a gente recebe, quantas críticas, quantas porradas. Só que se você tem propósito, meu irmão, vai entrar aqui, vai sair daqui, você vai seguir. Aí o que que vai acontecer? Lá na frente, você vai conquistar o teu propósito e essa pessoa que falou vai ficar pelo caminho, porque ela não tinha propósito. Ela só abriu a boca e falou, nem ela sabe o que ela falou. Então, viver do carnaval, viver uma escola de samba, é uma escolha. Eu costumo dizer quando eu tenho alguma reunião, né, para captação de recurso, que a gente visita alguma empresa, quando a gente fala que é carnaval, e às vezes eles até se surpreendem com a postura, com a fala e com a argumentação, porque eles imaginam que a gente vai chegar lá de chapéu Panamá, com um sapato branco do bico fino, e vai dar 3 passos, e vai sambar e batucar. E não é isso. Não é isso. A cultura não é só isso. A cultura não é só a dança, não é só o samba. A cultura ela também forma gestores, a cultura também forma representantes, a cultura também forma liderança. E a gente entende que hoje a iniciativa privada ela tem condição de apoiar a cultura. Só que quando a gente vai lá para negociar, o nome já diz negociar. A gente quer eles como parceiro, a gente não quer eles para fazer caridade, filantropia. A gente falou, ó, vem cá, eu tenho esse produto aqui, a minha escola de samba ele tem esse e esse ativo, eu posso pôr a sua marca aqui, eu posso te trazer visibilidade, eu posso te trazer um conhecimento de apoio à cultura, só que em troca, o que que eu preciso? Eu preciso do teu dinheiro, ou eu preciso do teu espaço, ou eu preciso de alguma coisa que você possa me oferecer. Então não tem ninguém dando nada para ninguém. Tem ninguém dando nada para ninguém. Então a gente tem que erguer a cabeça e falar com ele de igual para igual. Mas tem sempre, eu já te falo que de milhares de reuniões que eu participei já nesse caminho de gestão, então por isso que eu falei em evolução, aprendizado de um dia após dia. Hoje eu tenho grandes negociações no meu case, digamos assim, né, no meu portfólio, tanto o Carnaval de São Paulo, o Carnaval do Rio, mas foram uma sequência de erros. Então, cada situação foi validando a outra adiante. Porque a gente vai identificando. A iniciativa privada, quando fala de carnaval, quando fala de compliance, imagina um monte de coisa. Eles colocam na frente, é jogo do bicho, é contravenção, é milícia, não quer, e deixa a cultura para ser discutido por último. Entende? Para ser discutido por último. Só que o ponto principal ali é a cultura. Eu fui ali para falar de cultura. Eu fui ali para te apresentar um produto que pode ser interessante para sua empresa e que vai ser muito bom para mim, para minha comunidade. Só que tem esse preconceito, que é o mesmo preconceito de fala quando alguém fala, pô, mas devia pegar esse dinheiro e investir em educação. Também concordo que precisa ser investido em educação, mas a cultura também é um ponto importante. Uma escola de samba faz muito por vidas. Escola de samba
muda vidas. Escola de samba é escola de vida, costumo dizer. A gente poderia colocar escola de vida, tal, 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 porque você pode ter certeza que no histórico dela, ela tirou um do caminho das drogas, ela salvou um da depressão, ela trouxe vida na vida de alguém. Então, o universo de escola de samba é muito mais do que bater bumbo e cantar samba. Tua fala vai de encontro de fato à live, né, Pedro? Escola de samba é um espaço de inclusão, transformação e pertencimento. Não, É não isso. tem outra coisa, né, a ser a não ser isso, né? Além, obviamente, da resistência, de ter que resistir para poder existir, né? Onde que está a inclusão? Onde é que está o pertencimento? Onde é que está a transformação, né? Eu costumo dizer que uma escola de samba ela faz aquilo que o poder público muitas vezes ignora, Ela né? Nós temos alcança onde o poder público não alcança. por exemplo, o projeto Pegada Inclusiva, que é o da bateria, né? É justamente isso. A minha avó, eu lembro muito de frases que a minha falecida avó dizia, e uma delas era essa que eu levo assim para a vida, né? E por isso os projetos que a gente faz em relação à nossa bateria, ao nosso pessoal, mente vazia, oficina do diabo, Sim, né? sim, sim, sim. Então, se eu não ocupar a cabeça daquela galerinha ali, alguém vai ocupar de outra forma, né? E não Sim, é, claro que não é só o samba, não é só a escola de samba, tem o futebol, tem outras frentes, claro, né? claro, claro. Mas tem que ter. E se o poder público não consegue fazer isso, a gente, até muitas vezes como forma de contrapartida, vai dizer assim, não, peraí, a gente também não quer só o teu dinheiro, mas a gente tem coisas aqui dentro que a gente faz, né? Eu não Claro. posso chegar e dizer isso para um prefeito, para um administrador do município ou para um secretário, secretário, eu faço o que muitas vezes vocês não fazem. Eu não posso dizer isso diretamente para ele, mas eu posso dizer o seguinte, olha, muitas vezes quando vocês abandonam, quem toma conta somos nós. Sim, você falou a mesma coisa, só que de uma outra maneira. Exato. De uma outra Exato. maneira, né? Eu fiquei extremamente feliz esse ano. O que que é o poder de transformação de uma escola de samba? Eu tenho 4 filhos, 2 mulheres já que me deram netos, inclusive, e tenho o Flávio e o Miguel, que são os menores. O Flávio vai fazer 18 anos, menor mal dizendo, né? E tem o Miguel que vai fazer 12 anos, né? O Flávio não é envolvido no carnaval, é mais tecnológico, PC gamer, aquela coisa toda, faz a função dele com relação a isso. E o Miguel é um pouquinho mais nosso, acompanha um pouco nós mais, né? E o Miguel não sabia tocar nada, Pedro. Nada, 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 nada. Ele simplesmente ia para os ensaios da escola com a gente, ficava ali junto, ou brincando com alguns amigos que iam, aquela coisa toda. E a gente tem o Igor, que é o Messi Dengo, que quando eu falei para ele que nós íamos fazer algumas oficinas, né? E que ele tivesse apto a poder ensinar, porque não é todo mestre de bateria que sabe ensinar também, né? Ele pode Sim, ser o pica, mas né, se não tiver o jeito, né, o borogodó, vamos dizer assim, também não vai, se não tiver no mínimo paciência, né? sim. E eu fiquei tão feliz, Pedro, esse ano, o Miguel, que nunca tinha pegado numa baqueta, né? Ele saiu tocando caixa na avenida. Olha que legal. Veja bem, e aí tem uma fala que o falecido Joãozinho 30 faz numa entrevista que ele dá para o Jô, que ele diz o seguinte: Jô, eu fui ver, eu fiz uma transgressão de quando eu nasci 9 meses atrás, eu descobri que eu fui feito exatamente no carnaval. Eu achei aquilo tão poético, Pedro, que eu pensei, tipo, tu imagina eu ter um filho que seja feito ou nasça no carnaval. Meu filho, o Sim, homem mais velho, nasceu exatamente no carnaval. Curiosamente, ele não simpatiza muito com a causa, mas esse ano ele desfilou com a gente, né? E aí tu imagina a minha alegria ver o Miguel, que não nasceu e não foi feito no carnaval, mas saiu tocando, sem errar, né, do jeito dele, ao tempo dele, ao modo dele, mas desfilou.
Isso é o poder de transformação e pertencimento de uma Sem escola de dúvida. samba, de pegar e moldar, lapidar, né, aquele ser humano que, se ele não tivesse na bateria, num ensaio ou na oficina, ele estaria onde? Na frente de um celular ou na televisão, assistindo vídeos que essa geração Z tem feito bastante, né? Mas não, ele tirou tempo da vida dele e soube que aquilo tem uma importância para mim e que de uma certa forma ele sabia que eu iria me sentir orgulhoso deles, né? Sim, E sim, acabou imagina. aprendendo, né? E aquilo me tocou de uma maneira assim que eu vou tipo, não sei se vai continuar, se vai desfilar de novo, se não vai, Sim. mas para concluir, toda vez que a gente tem alguma atividade da bateria, ele está no grupo da bateria, ele coloca lá no grupo quem é que vai. Então ele sabe pelos nomes, ele sabe certinho quantas baquetas ele precisa, quais os instrumentos ele precisa separar para a gente poder realizar aquela atividade, aquela determinada atividade. Isso é o poder de transformação de uma escola Ele de samba, né? ele já está inserido. E já está inserido, exatamente. O, Imagina, ele é meu filho, não tem, acredito que né, a gente saiba para onde está levando a criação, né? Mas e outros meninos que não têm essa oportunidade de pertencer a esse espaço, de esse quilombo urbano, né? Mais propriamente dito, né? Esse quilombo urbano que possa ocupar o espaço dele, né? Aí vai para aqui, para aquele lado que tu falou. Aí tem, se a escola de samba não acolhe, a esquina acolhe, né? sem dúvida alguma. Aí, Sem dúvida, não aí, tenho dúvida. Nesse trabalho quando eu falo que a intendente Magalhães ela me lapidou e me transformou, foi justamente por conta disso. Eu visitei em 2023 65 escolas de samba, de um total de 89 na época filiadas, eu consegui visitar 65 durante o ano. E nessas 65, eu vou te dizer que mais de 70% eram escolas de samba dentro de comunidades distantes, né, ali do Rio de Janeiro adentro. Então é onde eu falo para você que a escola de samba está aonde o poder público não alcança, porque o movimento social feito naquela região pela escola de samba, com oficinas, projetos sociais e culturais, ele é feito no lugar da falta de um projeto social do governo do estado. Então, quem está suprindo ali aquela região, essa necessidade, é a escola de samba, entende? Então, é onde tem essa importância cultural e social do carnaval. Então, não é só cultura, é movimento social. Hoje, aqui em casa, você falou do seu filho, que você vê tocando e te dá uma felicidade. Aqui em casa também é a mesma coisa. O meu filho, por exemplo, ele nunca esteve no Vai-Vai, né? Vai fazer 4 anos agora. Eu saí do Vai-Vai, vamos fazer 7 anos, 6, 7 anos. E então ele nunca esteve no Vai-Vai, né? O Vai-Vai não tem mais quadra, por toda essa questão administrativa, política, vai estar sem quadra. E ele não conheceu aquilo que marcou a minha vida, aquilo que me colocou no carnaval. Ele não conheceu, né? Só que hoje ele teve uma identificação com a escola da mãe dele. Hoje a Valesca é rainha da Mocidade Unida da Moca, então a gente leva ele lá, ela leva, né? Normalmente ela leva pro ensaio alguma coisa, e ele chega em casa cantando o samba da Mocidade Unida da Moca, e com uma memorização impecável, ele canta o samba inteiro com as nuances melódicas, ele de jeito ainda de criança, né? Mas você vê que tem uma percepção musical e um movimento de ligação com a cultura do carnaval. O samba da Viradouro, que é um samba ainda difícil, porque tem muitas palavras um pouco da nossa cultura, da nossa religiosidade, né? A chave do cativeiro, virado no Exu truqueiro. O moleque canta como se parecesse que ele vivesse aquilo ali, mas não, é a percepção musical que vem da é, é, nossa jornada na cultura do carnaval. Então ele vê, ele memoriza, ele
Tá dentro. Não tá dentro da minha escola como eu gostaria que tivesse, cantando o samba da minha escola, mas está dentro da cultura do carnaval. Tá ali acompanhando a mãe dele, tá ouvindo, tá se identificando. Então, é o trabalho transformador de uma escola de samba. Eu fico imaginando que ele estuda, meu filho estuda numa escolinha, e a gente observa muito que assim, só tem ele de preto. Na sala dele, só tem ele de preto. Os amiguinhos tudo branco, as outras salas também já percebi que assim, se tiver 10% de criança preta na escola é muito. Isso é uma observação que a gente vem tendo. E ele tem costume de ir preto. Então ele canta, as musiquinhas que meu filho canta é enredo de escola de samba, irmão. Então ele chega, às vezes eu vou pegar ele na escola, quando eu pego ele, ele vem brincando, pulando, e ele vem cantando samba enredo. Esse samba enredo, ele adora esse samba enredo é viradouro. Aí eu fico imaginando, por uma professora dessa, desse cotidiano que ele está envolvido, escutando uma criança cantar, que a chave do cativeiro, virado no truqueiro, virador é catimbó. O que que você deve imaginar? Mas pra gente que é enraizado, é normal. Faz parte do nosso dia a dia. Não é que meu filho está cultuando alguma. Não, não, ele está cantando um samba enredo que ele vê a mãe dele dançar, que ele vê o pai dele se emocionar. Isso faz parte do dia a dia dele. Mas vai saber o que está na cabeça da mãe, do coleguinha dele. Vai saber o que está na cabeça da própria professora dele. Então são choques culturais que é vivência, é dia a dia, né? Então, voltando a essa questão do poder transformador de uma escola de samba, do poder transformador de que o carnaval move, do que o carnaval nos une, nos aproxima, nesse ato de resistência, né? De ser, persistir e dar continuidade. Legal, Pedro, muito, muito bacana. Por mim, eu ficaria mais uma, duas, 3 horas aqui contigo, mas a gente também não pode tomar o espaço das pessoas e eu preciso ainda conversar contigo pós-live. Quero te agradecer imensamente por mais uma vez aí atender o chamado da gente e te dizer que o próximo projeto que a gente fizer, eu quero eu- essa explicação, essa vivência toda do Pedro pessoalmente em Santa Cruz do Sul aqui, para Ah, trazer para a gente essa experiência, passar 1, 2 dias aqui com a gente e ver, viver e respirar o nosso ambiente aqui para tu captar e até nos dar dica, por que que não, né? De que maneira e como a gente pode fazer algumas coisas dentro daquele teu método né, de correria, de vivência, né, de experiência daquilo que tu tem para a vida, daquilo que tu tem como administração. Peguei tudo, é, entendi que um dos calcanhares de Aquiles de uma escola de samba é a prestação de contas, né? E tu fosse muito muito inteligente quando percebe isso e coloca, né, à disposição da, dos teus dirigentes, né, que geriam o carnaval das suas escolas de samba, para que eles não pecassem mais nesse caminho, até porque quando a gente peca é onde a gente ouve, né, Pedro, que a gente escuta, é ladrão, é sem vergonha, porque isso, porque isso. aquilo, né, já tive época aqui em Santa Cruz do Sul, por exemplo, eu dei graças a Deus, Pedro, que de 2000 não isso, né, mas me doeu bastante, óbvio, né, de 2017 a 2021 não houve carnaval em Santa Cruz do Sul. A melhor época da minha vida para mim fazer o meu Réveillon, o meu Natal, para me ter a minha piscina de chão aqui em casa, que era o sonho dos guris e da minha esposa e tal. Por quê, Pedro? Porque eu não tive gente me apontando o dedo para dizer assim, é dinheiro do carnaval, porque eles acham, né, que esses milhares de Sim, dinheiro sim, que a gente pega, por exemplo, 60 mil, tu constrói, tu come churrascadas, aqui tem sim. essas coisas todas, tu, na verdade não. Muitas vezes quem critica por dizer a mim, por exemplo, não sabe que eu já botei dinheiro do casamento na minha escola de samba, não sabe que eu já deixei de pagar, e eu não tenho vergonha de dizer isso, não sabe que eu já deixei de pagar a prestação da minha casa, né? Prestação de carro,
ou deixei de comprar uma coisa e outra para dentro de casa para pagar as contas e as dívidas da escola. E que se hoje eu dissesse para a diretoria e que sabe das coisas que acontecem na administração, olha, eu preciso de tanto que a escola tem que me devolver, a escola não arranca. Então, eu não, tudo aquilo que eu faço é pelo bel prazer, por estar ali, por gostar daquilo ali, né? E saber da minha responsabilidade quanto dirigente, né? E para finalizar é isso. Te agradeço imensamente por ter prontamente já aceito o convite, né? Reforçar que no próximo projeto que a gente faça, eu sei que tu é, vai dar uma volta pelo estado daqui uns dias, eu não vou dizer porque vou esperar quem de fato vai compartilhar para fazer. Eu sei que vocês vão dar um pulo pelo estado aqui daqui um mês e um pouquinho, né? Eu vou estar lá para te ver falar, pelo carinho e admiração que eu tenho pelo ser humano, pela pessoa, pelo administrador Pedro. Tá lá para bater palma na tua fala. E é isso. Obrigado, gratidão aí por ter participado com a gente essa mais de 1 hora e meia aí e compartilhar essa experiência com a gente, Pedro. Maravilha, irmão. Eu que agradeço demais. Sou fã do teu trabalho, né? Dessa luta, né? Que é ser presidente de escola de samba, representar o carnaval de uma cultura tão nossa brasileira, mas que eu imagino as dificuldades, como a gente falou no início da live, as dificuldades que é fazer carnaval fora desse eixo Rio-São Paulo, né? De manter ali as tradições, a cultura do carnaval e replicar isso para as pessoas, né? Acho que é um trabalho transformador de você ter cada vez mais adeptos, ter cada vez mais pessoas juntos. Então você tem esse trabalho de é, repassar isso para frente. Então quero te parabenizar também pelo trabalho, te agradecer demais pelo convite, dizer que eu estou aqui à disposição, não só eu, como minha família, minha esposa também está sempre à disposição do samba, do carnaval. E contem com a gente. E quando tiver, pode me convidar, que comigo não tem essa não. Não tem horário, não tem dia. Se eu tiver aqui de pé e firme com saúde, a gente vai falar, a gente vai discutir, porque depois que a gente vai, eu sou daquilo que é flores em vida, né? Porque depois que a gente não está mais aqui, a gente não tem como falar, a gente não tem como se expressar. E eu também não faço, nunca fiz e também não vou fazer juízo de valor. A gente tem que falar daquilo que a gente gosta e com quem gosta da gente, né? Então, se você me faz um convite e faz questão de eu estar aqui com você, falando com o teu público, com as suas pessoas, eu vou estar aqui, sempre que precisar. Obrigadão, Pedro, e ao pessoal que esteve nos assistindo até agora. Muito obrigado por ter tomado um curto espaço de tempo de vocês. Essa foi mais uma live da Pegada Inclusiva, do projeto Pegada Inclusiva. A gente tem mais uma série de mais 7. Voltamos a semana que vem com mais 13 e na outra semana com mais 3. Vou ver os convidados que a gente vai ter, certamente serão mais do que especial, como foi assim com o Felipe Medrado, com o Ed Dutra, o Pedro Linhares e o Pedro Silva, grande parceiro, um cara que sou fã. Pedro, não sai daí, eu vou encerrar a live, a gente volta a conversar. Boa Tá, noite e até a próxima. até a próxima. Tchau, tchau.